Wayne, Cabala é religião, ciência espiritual ou psicologia sagrada? Eu acho que dá para falar que é tudo. Na realidade, na Cabala nós falamos que o ensinamento da Cabala é uma tecnologia de mais de 5.000 anos, que ela foi passada para a gente. Primeiro ela foi passada de pai para filho, de forma verbal, e de 3.000 anos para cá, ela foi escrita por vários tipos de livros, por vários rabinos que se dedicaram a poder trazer os ensinamentos da Cabala para a gente. Mas a Cabala, apesar de ter nascido no berço judaico, ela não é religião, o que muitas pessoas acham que é. E nem todo judeu é cabalista, tá? A Cabala, ela tá para o judaísmo como o espiritismo tá para o catolicismo. Tá. Então nem todo judeu vê a Cabala com bons olhos, no caso. Exatamente. Eles acham que é um segredo que não deve ser contado, entendeu? Então, as pessoas que desbravaram esse caminho para abrir a Cabala para todo mundo, para todo tipo de pessoa, gênero, idade, eles sofreram muito no início, inclusive. Porque a religião judaica, pensando aqui, é uma religião muito, vou usar uma palavra talvez, pragmática. Sim. Então você tem ali as normas, você tem o sacrifício, que não é feito mais, né? Não há templo, enfim, mas você tem os mandamentos, você tem a conduta moral, ética, religiosa e, entre aspas, vai lá, boa sorte, porque Deus é o teu Deus, você é o povo de Deus e, enfim, vai fazer a tua parte. Então, assim, se resume muito ao que eu faço, deixo de fazer. Não é verdade? Bastante. Muito pragmático. Quase meritocrático. Muito. Não é verdade? Muito. Não é isso? Sim. A Cabala, então, ela entra numa visão mais espiritualista desse conceito judaico, digamos. Exatamente. E vai para além do próprio judaísmo. Vai para além do próprio judaísmo, porque a Cabala fala de reencarnação, a Cabala fala de astrologia, a Cabala fala de oráculos. Também, entendeu? Também oráculos? Também. Então, assim, existe a leitura das mãos, tá? Tem a quiromancia, tem a leitura facial das pessoas, pela parte energética. Então, a Cabala, ela tem essa... É o misticismo do judaísmo, tá? Eu gosto muito sempre de usar termos muito claros. Eu não gosto de ficar escondendo, eu não gosto de ficar falando e enfeitando o pavão. Então, para mim, eu acho que assim, é o misticismo do judaísmo. Agora, esse misticismo do judaísmo, como você falou, por muitos, provavelmente é visto até com maus olhos. E aí eu lembro de uma passagem bíblica do rei Saul, quando foi consultar a médium, e aí aparece, então, o espírito do profeta Samuel, e ali, então, há uma troca de informação mediúnica. Tudo bem. Aí é toda uma briga teológica assustadora para saber se é ou não o espírito de Samuel, se é um espírito caído que de repente foi mentir, porque aí fala que o espírito veio de baixo, enfim. Mas também, no Novo Testamento, nós temos a transfiguração de Cristo, onde aparecem as duas figuras, Elias e Moisés, que reverenciam Cristo, né? Dizendo, inclusive, que... Bom, ali teoricamente, né? De novo, teologicamente, a representação. Você está diante da lei, Moisés, dos profetas, o Elias. E o Cristo, que é a nova aliança, né? Um novo conceito e concerto entre Deus e o homem, que é justamente mostrar para o homem o real propósito dele na vida, que é ser humano. Exato. Pronto. E a regra básica é o amor. Exatamente. Só que há toda uma espiritualidade absurda naquele momento. Muito. A ponto dos discípulos dizerem, quero que façamos tendas. E então não foi algo rápido, foi algo que ficou ali. Eles realmente dialogaram, conversaram por muito tempo. E, de fato, biblicamente falando, é Moisés que aparece e Elias quem aparece. Sim. Né? Então são dois espíritos de pessoas que já haviam morrido. E, ao mesmo tempo, cônscios de quem foram. Sim, exatamente. Que é uma grande eles sacada. Eles sabiam a imagem que eles estavam passando ali. Exatamente. Uma grande sacada. Muito importante. O lance em relação, inclusive, à própria memória. A consciência da memória. Sim. Como é que a Cabala enxerga a vida após a morte? A reencarnação, ela é estudada muito profundamente, tá? Então, para você ter uma ideia, o grande escritor... A Cabala, ela tem um livro, que é o Zohar. O livro ele foi escrito há 3.500 anos atrás, por um rabino chamado... o Rabi Shimon Bar Yochai, aonde ele
com o filho dele, eles foram para uma caverna e ele, para poder receber todas as informações, ele se enterrava até o pescoço, porque nesse exato momento ele recebia a presença do profeta Elias. O espírito do profeta Elias ia ali para passar uma série de informações para ele. Então, a Cabala fala desde o início sobre reencarnação, fala desde o início sobre a vida após a morte, e isso é muito claro, inclusive dentro da astrologia. Quando ela fala de astrologia, é analisado o signo da pessoa na vida passada, os processos kármicos que foram gerados no passado e o que isso afeta a gente hoje. Então, a Cabala ela é muito generalista. Uma coisa que me encantou muito quando eu tive o meu primeiro contato com a Cabala, há mais de 10 anos atrás, foi exatamente o fato de ela abranger tudo que você conhece sobre espiritualidade, né? Então, desde a vida após a morte, né, que o judaísmo, ele acredita, né, nessa parte também. Só que a Cabala, ela faz pesquisas, né? Então, no que hoje a maioria das pessoas, dentro dos conceitos religiosos, acreditam única e exclusivamente na Bíblia, né? Na Cabala nós temos o Zohar, por exemplo. Tem o livro do Esplendor também, que foi escrito por Abraão, que é o pai da astrologia dentro da Cabala, tá? Foi ele que fez as primeiras observações das estrelas. Então, tudo isso vendo e tendo como objetivo as vidas passadas, né? E o porquê das criações. Inclusive, no Gênesis está escrito sobre isso, sobre o que é o verbo, o que está envolvido, o alfabeto em hebraico, né? Todas essas energias aí que nós vamos discutir sobre isso, com certeza, ver toda essa história aqui. Esse livro que é dito que foi escrito por Abraão. Da onde vem a ideia de que foi Abraão quem escreveu essa tradição? Porque é como se fosse um diário. Sim. O livro do Esplendor é como se fosse esse diário, de ele relatando as coisas que ele foi passando, todo e em detalhes. Mas quando surge esse livro? Por exemplo, esse livro ele surge um pouco antes do Zohar. Um pouco antes, não, bem antes, coisa de 1000 anos antes do Zohar. Ele já surge há 4000 anos atrás. Isso foi passado por tradição. Foi passado por tradição, exatamente. Só uma pergunta agora, eu acho que quem está em casa provavelmente deve ter se feito. Por que esse tipo de conteúdo ele não foi incluído na religião e cultura religiosa judaica? Por quê? Se é tão antigo e, ao meu ver, imagina, você tem um livro de um diário do patriarca, do pai da fé, de um povo. Por que esse livro ele é escanteado? Porque ele traz verdades, ele traz informações, ele traz... É um livro que ele... Principalmente o Zohar, ele vem para decodificar a Bíblia. A Bíblia é toda escrita em códigos. O hebraico ele traz muito código dentro dos valores numéricos de cada letra. Que quando a gente fala numerologia cabalística, a coisa vai para um lado meio popular, meio, né, de crendice. Mas o valor numérico de cada letra em hebraico traz um poder muito grande. Então, são revelações feitas. Talvez a humanidade não estivesse preparada para a época dessas revelações, né? São estudos muito profundos e que quebram certos paradigmas que foram colocados para o ser humano para ele acreditar naquilo veementemente sem ter um esclarecimento daquilo. Então, acredite nisso, né? Então, a gente sabe, por exemplo, muitos estudos mostram que a palavra reencarnação foi retirada da Bíblia por vários motivos, né? Um dos motivos por exemplo, quando na época da Inquisição, quando a Igreja Católica ela precisava manter os fiéis ali, né, com rédea curta. Só que assim, para eles o que era? Não, mas espera aí, se eu tenho uma outra chance, eu não vou entregar nada para a igreja agora, eu vou ter uma segunda chance. E aí o que acontece? A igreja pega o Inferno de Dante, né, faz essa miscelânea toda, traz como ensinamento, falando, olha, o negócio é o seguinte, essa daqui é a única vida que você tem. Fora aqui, o que vai acontecer com você se você não obedecer, se você não der suas terras, se você não fizer tudo o que nós queremos? Você vai pro inferno. E é esse inferno aqui, ó. Olha como ele é horrível. Então, é educação pelo medo, né? Criar pelo medo. Então, e também, outros motivos também, teve um imperador, que agora eu não vou me recordar o nome, que a esposa dele era uma ex-meretriz. Sim.
E aí o que acontece? As pessoas, enquanto eles estavam passando junto, as pessoas falavam: quando você voltar na próxima encarnação, você vai ver como que você vai pagar tudo que você está fazendo aqui agora, tal. Aí ela pediu para ele tirar, né? Então, no Concílio de Nicéia, onde era aquela balbúrdia política e religiosa, eles falavam: vamos fazer o seguinte, vamos tirar essa palavra reencarnação, porque está dando muito problema pra gente. E foi tirado da Bíblia essa palavra, entendeu? E aí, e essas palavras em hebraico, elas não foram tiradas da Bíblia original. Então você tem acesso a informações que você fala: então vamos fazer o seguinte, vamos cortar isso, vamos deixar o livro do Abraão de lado, né? Não vamos falar muito do Zohar, porque eles são muito esclarecedores. A Bíblia está aqui. E vamos tentar seguir exatamente o que está na Bíblia. Fora da Bíblia não há verdade. Porque talvez para o pensamento judeu, hebreu, né, seria uma linguagem mais fácil e acessível. Sim. Mais pragmática, como eu falei no começo. Bem mais, sim, sem dúvida, sem dúvida. Agora, o Zohar é um livro que foi feito, 1000 anos depois, mais ou menos, desse de Abraão, 4000 anos. Vamos lá, o Zohar, então, qual é o objetivo dele? O objetivo dele é decodificar os 5 primeiros livros da Bíblia. O Pentateuco. O Pentateuco, exatamente. Tirando os históricos, os proféticos, então é o Pentateuco. E aí ele conta as histórias em detalhes do que aconteceu, entendeu? Então, por exemplo, quando Sara morreu e Abraão ficou atrás de um lugar para enterrá-la, por exemplo. Então, o que é contado no Zohar? Que ele começou a procurar terrenos para poder enterrar Sara. E ele estava nessas buscas, ele encontrou um terreno muito bonito e que tinha uma rocha no meio do terreno, muito grande, e que meio que atrapalhava qualquer tipo de construção desse terreno. Aí ele deu a volta por essa rocha e encontrou uma gruta. Nessa gruta, ele descobriu que simplesmente ali era a porta do Jardim do Éden. E que Adão e Eva estavam enterrados ali. Então, o que ele fez? Ele chegou pro dono do terreno e falou: olha, você tem essa pedra gigante aqui. Sabe como é que é? Judeu, né? Tentando tirar proveito. Aliás, a expressão quem desdenha quer comprar veio dessa história. Entendi. Falei: você tá com essa pedra gigante aqui, por que você vai querer esse terreno? Aí o cara vendeu lá pela moeda da época, tudo. Eu falei: tá bom. E ele enterrou Sara, exatamente. E hoje esse lugar é um lugar visitado, lá em Israel e tudo mais e tal. Existe uma localização onde se fala que ali foi a porta do Jardim do Éden. Quer dizer, ele enterrou a Sara do lado de Adão e Eva, né? Então, quem inventou a expressão quem desdenha quer comprar, em tese, aí Abraão... Foi Abraão, exatamente. Isso narrado no livro de Zohar. Exatamente, narrado pelo Zohar, entendeu? Então, é um livro que traz detalhes a respeito das histórias, o porquê que as coisas foram contadas dessa forma, os códigos que estão por trás disso. Deixa eu te perguntar, tem alguma coisa dita sobre a experiência de Moisés no primeiro encontro com Deus na sarça ardente? Nesses livros? Tem. Conta-se os detalhes. Na realidade, assim, a Bíblia ela é muito específica, né? Já na Bíblia a gente encontra, né? O fato de ele ter que ficar descalço perto da sarça ardente, ter né? Aí, o que acontece? O que o Zohar faz? Por exemplo, quando ele pergunta o nome, né, de Deus naquele momento, que na realidade Deus ele soletra o nome dele, ele fala o Yud Rei Vav Rei ou YHVH, que é o sou que sou, né? Sou o que sou, exatamente. Isso. Então, que é um termo que se aproxima desse tetragrama, que são as 4 letras em hebraico. Porque é um nome impronunciável, né? Tanto que... Ele é sopros, né? São sopros, né? Exatamente. Sim. Então, o Yud Rei Vav Rei, o judeu religioso, inclusive, ele fala Yud Kei Vav Kei, porque pronunciar as 4 letras é um poder muito grande pra gente. Então, aí o que acontece? Aí é YHVH. Isso daqui é Yavé, isso aqui é Javé, isso aqui é Jeová. Você entendeu? Então foi meio que... Por quê? Porque o hebraico não tem vogal. Né? Então, eles usam certas pontuações embaixo das consoantes para dar o som. Mas é o que você falou, é muito o ar, né? Como que você transmite pelo ar. É interessante isso, né? O nome de Deus ser um sopro, né? Porque do sopro de Deus veio a vida, né? Exatamente. Que eles falam que é o... né? Que exatamente. É feito isso, né? Sim. E nós anunciamos a cada respiração, né? A todo momento anunciamos o nome de Deus, né? Ou glorificamos a Deus de alguma forma. Sim. Agora, a sarça,
tinha alguma coisa de especial naquele arbusto, na sarça? Porque eu vou te fazer uma pergunta. Eu queria entender uma associação que eu ouvi uma vez, eu não sei se confere, mas eu ouvi uma vez uma pessoa dizer que a planta que ali era consumida, eu não vou lembrar o nome, mas ela liberava DMT. E por isso Moisés ali tem uma experiência... Eu já ouvi falar sobre isso também. Na realidade, tem uma planta que ela é uma flor, que ela é inclusive muito usada na maçonaria, que agora me fugiu o nome dessa planta, que ela tem... A maior concentração de DMT está nessa planta. Sim. Fora, né, o que é usado para fazer o chá da ayahuasca. Mas parece que sim. Só que é o seguinte, era muito comum Acácia. Acácia, né? Então, ela tem realmente esse poder. Então, sim, isso já vai um pouquinho pro lado da especulação, tá, né? Bom. Não tem, assim, nada que esteja escrito no Zohar, né? Qual que é o tipo da planta, né? Então... Eu falo mais pelo seguinte, perguntar algo difícil pra ti. Bom, não sei se é tão difícil. Tu acha que existe experiência espiritual sem DMT? Eu não tô falando necessariamente de fora, mas também produzido por dentro, entende? Você acha que tem como ter uma experiência espiritual destituído da presença do DMT no nosso cérebro? Então, agora é a minha opinião. Eu acho que não. Eu acho que não porque o DMT ele é endógeno, né? Então, você como endocrinologista sabe muito bem, nós produzimos DMT. Na realidade, nós usamos o DMT em dois momentos da nossa vida, né? No nascimento, né? Para podermos chorar e gritar. E na hora da nossa morte, para dar uma sobrevida, né? Aquela coisa dos últimos 5 minutos, para ver se consegue, né? Ter aquela sobrevida. Então, mas eu acho que sim. Eu acho que existe um momento DMT nosso que é quando, de alguma forma, a nossa espiritualidade, ela... É a conexão, né? É a chave que liga o material com o espiritual, não é isso? Exatamente. Eu falo porque eu acho que se a gente fizesse um teste, eu não sei se já foi feito, talvez, de pessoas em meditação, de pessoas em transe, de pessoas em processos profundos espirituais, eu creio que vai encontrar uma quantidade significativa de DMT. Eu também acho. Há de se pesquisar muito ainda as liberações químicas que o cérebro faz pra gente, mas eu acho que cientificamente falando, sim. É obviamente que vindo de fora, então você está colocando DMT, então vai ter uma sobrecarga. Então, óbvio que essa conexão, experiência espiritual, ela vai ser muito maior. Muito maior, exatamente. Muito maior. Então, isso é uma coisa importante, porque... Aí vem aquela velha pergunta. Lembra daquela frase da propaganda do biscoito? Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais, sim. A pergunta é, eu tenho a experiência espiritual, então não é espiritual porque é DMT? Ou o espiritual produz o DMT que me gera a experiência real, sabe? Eu acho que é a combinação perfeita, na realidade. É a combinação perfeita. Sim, eu acredito muito nisso. A gente sabe muito bem que a manipulação de ervas para que a pessoa ela entrasse num estado de expansão de consciência, ela vem desde os primórdios. A gente sabe muito bem disso. E eram usados todos os tipos de ervas. Hoje nós temos a criminalização, o que é um absurdo, sem fazer apologia a nenhum tipo de erva, a nenhum tipo de nada, de substância. Mas no natural, quando você pega uma erva e você queima e você entra num estado de expansão de consciência, isso é usado há milênios, né? Não tem o porquê isso ser vetado hoje, né? Então, mas é aquela história. Tá trazendo verdade. Pois é. Cuidado, vai sair da Matrix, né? Exatamente, esse é o ponto. E aí vem uma grande questão, né? Porque também falta... Eu acho que falta o equilíbrio de todos os lados. Sem dúvida. Tem cara que vira um baita do mané, que ele perde o contato com a realidade. E tem aqueles que são belicosos contra qualquer espiritualidade. Então, o lance é o equilíbrio. Agora, eu sempre digo isso. Uma vez visto... Não dá pra desver. Verdade. Né? É verdade. Passa a ser tangível. Aí não tem como você dizer que não há. Você pode não saber o que há. Você pode não ter certeza sobre o que experimentou. Você pode não ter vocabulário para explicar. Mas tatua na alma da pessoa que experimenta.
Sem dúvida nenhuma. E é interessante que a Cabala, ela entra nesse contexto aonde ela vai ter essa explicação. Ela consegue... Ela explica o que era inexplicável. Por exemplo, o que eu gosto muito da Cabala é a dualidade dela. Você nunca vai encontrar na Cabala o preto e o branco. Você sempre vai ter uma nuance entre um e outro, né? E o ser humano, ele gosta muito disso. O ser humano gosta de polarizar. Ou é uma coisa ou é outra. Porque fica mais fácil. Fica muito mais fácil. Por exemplo, se eu falo do Big Bang. Quando eu falo do Big Bang, eu estou falando de evolução. Quando eu falo de evolução, eu estou falando de ateísmo. Porque aí eu não acredito em Deus. A Cabala, ela explica o Big Bang. A Cabala é essa tecnologia espiritual que veio de Deus, não veio da luz, né? A luz foi Deus que criou, não tem outro jeito. E acaba que nós temos esse poder dessas informações na mão. Né? E a Cabala, ela explica de uma forma fácil, de uma forma clara, sobre energias, que uma estava doando, a outra estava recebendo. Aí a que estava recebendo disse, pera, agora eu quero doar. Esse pera foi a explosão, foi onde tudo começou. Então, o que nós podemos falar? É uma evolução assistida. Quem que estava assistindo? Deus estava ali, olhando tudo, fala, deixa acontecer, tá bom, isso aqui vem um pouquinho para cá, isso aqui vem um pouquinho para cá, e chegamos onde estamos. Há várias provas na Bíblia, inclusive, de que nós temos aí, por exemplo, né, Adão e Eva. Ok, Adão e Eva. E isso, inclusive, aí eu já me refiro, inclusive, ao livro da Gênese, que foi um dos 5 livros escritos por Kardec, Sim. aonde... é falado ali, por exemplo, Adão e Eva. Mundo, né? Estamos falando de mundo, planeta Terra e Adão e Eva. Sim. Num cantinho ali. Aí eles têm os filhinhos deles, né? Aí o que acontece? Ficam grandes os filhos, Caim mata Abel, aí Caim chega pro Adão e fala... Pai, como se diria em francês, les maisons se tombent. Né? A casa caiu pro meu lado. Eu vou pegar minhas coisas e vou fugir, porque se descobrirem que eu matei o meu irmão, vão me matar. Isso está na Bíblia, isso é uma passagem da Bíblia. Agora eu te pergunto, matar quem? Se ele tinha irmãos menores e a mãe e o pai. Então, quer dizer, existiam outras civilizações que vieram... Só que a narrativa é sobre aquele povo ali, aqueles dois. Aqueles dois. Então, quer dizer, já existiam... E se existiam outros povos, eu até brinco. Na realidade, foi até um exemplo que eu vi. O ser humano, ele veio da evolução num hardware que não cabia mais o software que Deus queria baixar e que ele encontrou em Adão esse hardware. Ele falou, não, agora sim. Agora eu consigo baixar esse sistema operacional. Sim. Que ele vai levar daqui para frente. Porque o que estava atrás dele não estava... Eles eram muito animais, muito animalescos. Sim, muito primitivos. Muito primitivos, exatamente. Então, isso veio de uma forma que, claro que existiam outras civilizações, mas o Caim teve que fugir. E quando o Caim fugiu, ele teve filhos, ele criou uma família. Inclusive os heróis da antiguidade, né? Os heróis da antiguidade. Os guerreiros da antiguidade. Exatamente, são os filhos de Caim. Torre de Babel. Exato. E aí eu ia te perguntar sobre isso. Quem são os gigantes, segundo a Cabala? Os gigantes, eles... Os nefilins, né? Exatamente. Que inclusive é muito interessante esse texto, porque tem 2 textos bíblicos falando sobre isso, entre outros, que eles veem as filhas dos homens... Sim, sim. E as desejam, se relacionam com elas. Então há uma hibridização desses gigantes com... Quer dizer, porque a ideia é que não são humanos. Então podemos usar um termo até mais popular, talvez, hoje em dia, alienígenas. Alienígenas, sim. Alienígenas não no sentido de um ETzinho de cabeça grande, no sentido de não ser desta matéria ou desta materialidade, ou sendo dessa materialidade, não como a conhecemos normalmente, mas entes diferentes que, de alguma maneira, conseguiam ali reproduzir com essas mulheres. E Deus, então, proíbe isso. E aí vem o dilúvio. Aí vem o dilúvio, exatamente. E lá no livro de Pedro, ele fala que Jesus vai pregar aos espíritos em prisão justamente a esse povo lá da época de Noé. É muito interessante esse negócio. Inclusive, é misterioso, né? É misterioso, mas eu acho que no caso dos nefilins, o termo extraterrestre se cabe muito bem, porque eles vieram dos confins da espiritualidade, né? Eles não estavam aqui na Terra, né? Então eles eram extraterrestres de alguma forma, mas eram muito bonitos, eram gigantes, né? Sim. E assim como eles se encantaram com as mulheres também se encantaram com eles, né? Porque eles eram
né? Sim. Só que o que aconteceu? Chegou o dilúvio, opa, né? Vamos embora daqui, né? Então, assim, a visão da Cabala sobre isso é que ela fala muito sobre o livre-arbítrio. Sobre isso. Eu acho interessante porque a Cabala alguns rabinos modernos, Sim, nos dão exemplos sobre essa história de livre-arbítrio e destino. Né? Eu acho que estão sempre em conflito, né? Todo mundo pergunta, né? Eu acho que o melhor exemplo que eu já ouvi foi de um rabino que uma vez ele falou: quando você vai entrar numa sala de cinema multiplex, você escolhe a sala do filme que você quer. Então, é o teu livre-arbítrio. Você está escolhendo. Eu quero ir na sala 3. Mas aquele filme tem começo, meio e fim. Aquela história, aquele caminho tem começo, meio e fim. E você tem o poder de mudar de caminho. Eu quero mudar de sala, eu quero assistir outro filme. E você vai assistir outro filme. A Cabala, ela fala muito sobre isso. Sobre você ter o poder da escolha. Só que quando você toma uma escolha, aquele caminho vai ter uma consequência. Vai ter uma consequência. Eu vou te dizer como eu... Bom, na minha jornada, como eu entendo hoje essa questão de predestinação e livre-arbítrio. Eu trato isso, honestamente falando, como uma grande bobagem desnecessária. A briga. A briga. A briga. Por quê? Porque a predestinação, quando você pensa filosoficamente, ela é inevitável. É inevitável. Só que ela cabe a Deus. Exato. Ela cabe a Deus. Porque se Deus sabe de todas as coisas, então necessariamente serão como hão de ser. Sim. Certo? Então não dá para mudar. Caso contrário, Deus não saberia. Deus não saberia. E aí você vai falar, ele sabe de tudo, ele é onisciente, né? Pensamos em Deus, ele é o Criador. Se tudo tem um propósito, que seja para glorificá-lo, ponto. Então, só que esse pensamento ele é tão elevado que me foge a capacidade humana, e aí eu caio num erro de um fatalismo. Sim. Infantiloide. Exato. Então, o que eu tenho que fazer como ser humano? Entrego para Deus o que é de Deus. Predestinação, eu não sei. Aliás, como ser humano, eu realmente não sei. O que eu sei? Que eu tomo escolhas, eu decido, tomo decisões todos os dias. E arco com as consequências delas. Logo, na minha experiência humana, eu vivo o livre-arbítrio. Mas na minha consciência em plenitude, eu sei que Deus sabe de todas as coisas. Sabe todas as coisas. Na realidade... E vive em paz, né? Eu acho que, assim, a cena mais icônica do Matrix é exatamente quando ele conhece a Oráculo. Exato. Ele entra na cozinha e ela fala, né? Tudo bem com o vaso. Ele esbarra e quebra o vaso. Aí vem a questão, e se eu não tivesse te falado, né? Aí depois a questão no Matrix 2, a bala, né? Quando ela dá a bala pra ele, e ele fala, você sabe se eu vou aceitar ou não, né? Então, e aí você fica assim, e é engraçado porque quando você assiste a primeira vez o filme, sem ter uma expansão de consciência, você assiste, tá bom, mas depois quando você assiste de novo, você fala, cara, isso é muito maluco. Né? Será? Então, já me questionaram sobre isso, inclusive em outros podcasts também já me questionaram. Essa história de livre-arbítrio. E é o que você falou, é um conflito desnecessário. Porque a nossa experiência, Wayne, ela é humana. Exato. E na nossa experiência humana, tu acorda e decide levantar ou não da cama. Exato. Tá escrito, não me importa. Porque eu sinto que... né? Eu tomo essas decisões. Então, como ser humano, deixa eu viver como ser humano. Eu tenho que ser responsável. Ponto. Eu tenho que buscar, eu tenho que fazer acontecer, eu tenho que me esforçar. E deixa Deus ser Deus. Cada um no seu lugar. Deixa Deus ser Deus, exatamente. É que eu acho que é uma presunção humana absurda querer entender o próprio Deus. Exatamente, eu também acho. Na realidade, a gente vê muito isso no Deus de Spinoza. É simplesmente, assim, é um texto... que eu acho que... E tá fácil acesso, né? Você vai lá no YouTube, você coloca o Deus de Spinoza, você tem várias versões dessa locução de 5 minutos, mas são 5 minutos que você ouve e você fala, meu Deus, é isso. Deus é isso. Ele não tenta me entender, não fica tentando me entender. Para de pedir desculpa, para de pedir por favor. Não me enfia dentro de prédios lúgubres, né? Que ele até fala. Não, vai na praia, vai na natureza, abraça uma árvore, olha o teu filho. Eu tô ali. Você quer me honrar? Você quer me adorar? Cuida do teu corpo, né? Cuida da tua saúde. É tudo tão livre, né? Mas o homem, ele gosta, né, de pôr os limites. E o interessante é que a Cabala, ela entra nesse ponto de te dar a liberdade de aceitação. De você, no mínimo, se aceitar. Porque aí você
meio que deixa essas questões de lado. Porque o que acontece? Eu gosto muito de comparar, inclusive o mapa astral cabalístico, ele traz a gente para esse lugar de aceitação. Então, o final da oração da serenidade. Inteligência para você seguir com o que não dá para mudar. Força para você poder mudar o que dá para ser mudado. Mas, principalmente, discernimento para saber o que é uma coisa e outra. Perfeito. É esse discernimento que nós precisamos ter. Sabedoria. Para não ficar nesse conflito diário que nós ficamos. Por exemplo, isso é livre-arbítrio ou isso é destino? Mas aí você falou uma coisa que é interessantíssima. Como é importante o homem se conhecer, né? Muito. Para saber a sua capacidade e a sua inabilidade. E poder viver com isso, inclusive. Exato. Porque a gente não pode todas as coisas. Não. Eu mesmo, por experiência própria, eu tive isso dentro de mim. Durante 30 anos, eu fiz parte, eu nasci dentro de uma bolha religiosa. Né? Eu fui testemunha de Jeová meus primeiros 30 anos. Bem radical. Muito radical. Muito radical. Né? Apesar dos meus pais, eles serem muito flexíveis em alguns pontos. Sim. Né? Nunca me obrigaram a um batismo. Tá bom. Nada disso. Eu fiz tudo porque eu queria. Mas é claro, você está dentro daquela bolha, você tem os amigos, você tem, né, todo um contexto, né, que você acaba se encaixando. Mas quando eu estourei essa bolha, quando eu comecei a ter questões que eram respondidas do tipo... Por que isso? Porque Jeová quer. Aí, o próprio fato de eu questionar, falavam assim, como assim, Wayne? Você é filho do Paulino e da Celsa Maciel? Como assim? Os meus pais, para você ter uma ideia, o casamento dos meus pais foi o primeiro casamento realizado num salão do reino da Testemunha de Jeová em São Paulo, em 1952. O primeiro casamento, tipo assim, a central lá deles falaram, olha, agora pode se vestir de noiva, pode entrar que nem a igreja católica. Meu pai e minha mãe casaram, tipo, 20 dias depois, entendeu? Então, o local que eles foram lotou, porque ninguém sabia como que era um casamento. Então, você imagina a tradição por trás disso tudo, de toda uma família que estava por trás disso. Então, quando eu resolvi estourar essa bolha para ter mais conhecimento, eu tive que ir contra, foi uma quebra de paradigmas. Com certeza. O tempo inteiro, né, para mim, me machuquei muito, sangrei muito. Hoje as feridas já estão curadas. Eu mantenho uma certa distância dessas coisas que me machucam, mas, por exemplo, ninguém da minha família fala comigo hoje. Ninguém, mas ninguém, quando eu digo ninguém, irmãos, sobrinhos. Na realidade, eu tenho uma sobrinha e o filho dela que conversam comigo ainda, que eles estão fora da religião, mas quem está dentro da religião não fala comigo, acaba não falando mais comigo. Então, assim, eu tenho isso, hoje eu vejo que foi uma liberdade para mim, foi libertador. Mas na época, quando esse processo começou, vem a culpa, né? E a dor, né? E a dor, é claro, de abandono. Claro. Né? O abandono. Mas que nem eu em nome de uma religião, né? Em nome de uma religião. Que deveria abraçar, acolher e amar. Exatamente. Né? Eu tenho, então, 2 irmãos. Eu sou mais novo. Eu tô com 54 anos. Os meus irmãos têm 70. Entendi. Cada um deles. Então, eu não tô falando de adolescentes, eu tô falando de... Não. Eu tô falando de pessoas que... Maduras, né? E que não falam mais comigo. Mas, assim, tem já 3 anos que nenhum dos dois conversa. Foi quando eu assumi a astrologia como profissão, como meu ganha-pão. Mas isso só mostra quantas pessoas antropomorfizam Deus. Exato. Como se Deus estivesse segurando uma lupa do céu, preocupado com a sexualidade das pessoas. Se ali, sei lá... mentiu, hein? Mentiu. É verdade. Tipo, tudo bem, cara. Nós somos seres éticos, morais, temos consciência. Nós repetimos aquilo que Deus a Moisés, né? Eu sou o que sou. Nós somos um eu crescente, né? Nós estamos sendo, né? Sendo. Exato. Dia a dia transformados. Isso é maravilhoso. Tá tudo bem. E é uma responsabilidade, mas daí você colocar Deus ou espelhar Deus, a figura de um homem rude, perverso, duro, é triste. É triste. Aí é onde eu falo que é contraditório ao mesmo tempo cristãos negarem aquilo que Jesus ensina em todo o tempo. Deus é amor. Amor. E onde você encontrar amor, você vai encontrar um amor verdadeiro, legítimo, você encontrará Deus. Amor que é. Não um amor
ficcional, fantasioso, né? Ilusório. O amor que é. Sim. Ali Deus está. Porque onde há o dom perfeito, há Deus manifestando. Exatamente isso. Exatamente. É a maior magia que pode existir, é o amor. É o maior poder. Porque se há de personificarmos Deus, então é o amor. Né? Se tem uma palavra que resume Deus, é o amor. E foi isso que Jesus tentou falar aqui na Terra. E que ninguém entendeu e crucificou. Ninguém entendeu e Não, vou te falar. E ele poderia voltar quantas vezes fosse. Nunca iam entender. E não iam entender esse É muito contexto. interessante isso. Você vê como o homem, ele é avesso ao amor. Sim, exatamente. Sabe por quê? Porque o acolhimento do outro mostra quão duro e de dura serviço somos nós quando não abraçamos o outro. Então, toda a virtude que eu vejo no outro, ela mostra as minhas imperfeições, as minhas sombras. Exato. E ninguém quer lidar com as próprias sombras. Não, ninguém. Então é muito mais fácil eu matar a virtude. Claro, exatamente. Ir contra aquilo que a pessoa acredita, que o outro acredita, né? Terminando com respeito. Você vê, tivemos aí uma finalização de uma guerra no Oriente Médio, exatamente dentro desse contexto, né? Onde teve que ter toda uma interferência política, né? Com ameaças e tudo mais, mas era isso, né? Era o desrespeito, era a coisa da agressividade, né? Do atacar, né? É o ódio pelo ódio. É o ódio pelo ódio, exatamente. Agora, Wayne, sobre a Cabala, ela explica os 5 primeiros livros. Aí você falou de outros 2 livros de sabedoria, Abraão e o... Zorra. Isso. Ótimo, muito legal. Mas fala da Cabala pra mim. Ela é um mapa do universo ou ela tenta decifrar o espiritual, a alma do homem? Depende de como você olha para ela. Boa. Ela faz os dois. Eu acho muito interessante na cultura oriental, em geral, é o que eu falei, nós somos muito, né, sim, não, preto, branco, quadrado, redondo. Você já fez uma pergunta para um indiano, quando você já travou uma conversa com um indiano? Porque eu tô conversando com você aqui agora, nós estamos assim o tempo inteiro, né? Sim. Estamos assim, ou estamos assim. O indiano, ele faz assim. Exatamente. Eu Né? vivi com indianos na Rússia. Imagino, né? Você lá. Eles ficam assim o tempo inteiro, né? Por quê? Não existe absolutismo, não existe o sim ou não. Você concorda? Né? Aquela coisa do... Então, é isso. Na realidade, se nós vivêssemos nesse formato, ia ser tão bom, né? Ia ser tão maravilhoso. Até porque a máxima de Sócrates é maravilhosa, né? Eu só sei que nada sei. O saber-se ignorante te torna aberto para novos conhecimentos. A partir se você já sabe, então você não tem mais nada para aprender. Isso só mostra a tua ignorância, porque... Exatamente. E aí é que vem a síntese da palavra humildade. Exato. Que você pode saber o que você sabe, mas a partir do momento em que você sabe que você não sabe, então vamos aprender. Você está aberto. E nós aprendemos todos os dias. Perfeito. Eu ministro aulas de cabala, eu faço mapa astral cabalístico há muito tempo e todos os dias vem uma informação nova. Eu sou estudante da cabala há 14 anos. É muito doido isso. Eu estudei medicina, fiz residência e eu ficava maluco quando eu estudava, porque eu falava, cara, deixa eu parar agora, porque se eu continuar, não para. Tá bom, pra prova tá bom. É exatamente isso. Depois eu estudo mais. Exatamente. Eu acho que a cada mapa que eu faço, eu aprendo alguma coisa nova, me vem um insight novo, alguma coisa. Olha, implementa isso que você vai... Na realidade, hoje, o mapa astral da Cabala, no formato em que eu apresento, ele é um formato... Isso eu posso garantir, é um formato inédito, não existe essa formatação por conta dessas informações que eu fui... Até o Lele Abdala falou uma vez que eu fiz o mapa dele, ele falou, nossa, você plasmou isso. Eu acho bárbaro, termo legal, né? Esses termos. Eu falei, eu plasmei isso. Então, para mim, foi exatamente isso que aconteceu. Então, traz esse mapeamento que você falou. É um mapa da alma. Mas o que seria um mapa astral? Então, aí são 2 contextos. Boa. Cabala ou Cabalá. Tá bom. Se você for para Israel, você tem que falar Cabalá. Certo. Aqui no Brasil, Cabala e Cabalá, todo mundo entende. Se fala Cabala lá, ninguém vai saber. Tá? Você sabe que o brasileiro tem... Não, pô, a gente é portuguesa tudo. A portuguesa tudo, né? Então, aqui Cabala e Cabalá é exatamente a mesma coisa. Não está errado, nenhum dos dois está errado. Mas Cabala significa receber, em hebraico. Então, quando você perguntou, né? A Cabala é uma religião? Não, a Cabala é uma tecnologia que te ensina a você ser um receptáculo pronto para receber tudo aquilo que vem do mundo espiritual. Então, o mundo espiritual em hebraico nós chamamos de Ein Sof, que é o mundo da não materialidade. Tá? Ali, tudo está programadinho.
Tudo tá, entendeu? Aí Deus vai mandando as doses de luz, de bênçãos, Espírito Santo, chame como você quiser. Perfeito. Ele vai provendo isso pra gente. O mundo espiritual vem. O mundo espiritual vem. Perfeito. Na Cabala chamamos de luz circundante. Tá Então, bom. as bênçãos de Deus estão aqui, ó, nesse momento. Como que nós recebemos essas bênçãos? Nós somos recipientes. Esse recipiente tem um tamanho. Nós precisamos ampliar esse tamanho. O nosso recipiente, quanto maior for, mais cabe luz. Claro. Tem uma hora que, se ele parar, essa luz ela é desperdiçada, vamos dizer assim, por nós, né? Porque Deus não faz nada que se desperdiça, Sim. né? Mas por nós. Sim. Então, a Cabala, ela vem a ensinar pra gente, olha, aumenta o teu recipiente. Qual que é o primeiro princípio para nós aumentarmos o nosso recipiente? Doar para receber. Certo. Na espiritualidade, principalmente no kardecismo, falamos muito, né? A mão esquerda, ela recebe e a mão direita doa, né? Então, você tem muito isso no Reiki também, você tem esse princípio. Então, é exatamente isso. Por que o hebraico é lido da direita para a esquerda? Porque você primeiro doa para depois receber. Então, a partir do momento que você vem com esse princípio, você começa a aumentar o teu recipiente. E é bíblico também, né? Maior é o que dá do que o que recebe. Exatamente. O prazer de dar, né? Maior é o que serve do que é servido. Exatamente. Que foi o que Jesus fez, né? Exato. O mestre Jesus fez Exato. isso. Então, e Jesus era um grande cabalista. Perfeito. Né? Ele recebeu essas orientações que vieram de Salomão, o homem mais sábio do mundo. Salomão, para você ter uma ideia, a construção do primeiro templo foi totalmente embasado no diagrama da árvore da vida da Cabala. Que depois eu vou mostrar para você esse diagrama. Perfeito. Que ele é o ícone principal da Cabala. Tá, Ele é o nosso isso. mapa. Legal. Né? Então, inclusive hoje, não cometendo nenhuma inconfidência, mas a posição dos móveis que estão dentro de uma loja da maçonaria, porque eu sou maçom há 10 anos, eu posso falar isso, ela é totalmente baseada no diagrama da árvore da vida. Entendi. Então, tá tudo muito interligado. Então, todos esses símbolos estão interligados. Todos estão totalmente interligados. Então, a Cabala vem para pôr na lousa. Sabe aquela história? Você quer entender? Eu vou desenhar para você. Entendi. E aí é quando a Cabala desenha. Ela vem decodificar os símbolos. Ela vem decodificar esses símbolos. Perfeito. Numa linguagem acessível. Numa linguagem muito, muito acessível. Eu não sei se já dá para colocar o diagrama aqui. Você começar a nos explicar e ensinar tudo no nosso monitor aqui. Vamos lá. Que vai ser muito bacana eu colocar para você. E, inclusive, o contato que nós temos com a Cabala desde criança. Vou mostrar para você aqui o diagrama e você vai ver como que é interessante. Esse aqui é a representação do diagrama da árvore da vida, né? Aí, quando nós olhamos, né, para esse diagrama, por que eu falei que na infância nós tivemos contato com a árvore da vida? Lembra da amarelinha? Lembro. A amarelinha Pode crer que é igualzinho a amarelinha foi verdade. criada por pais judeus para poder ensinar as crianças sobre a Cabala. Então nós temos aqui essa primeira casa aqui embaixo, Sim. que era a Terra, o planeta Sim, Terra. céu. Lá em cima o céu. É verdade, pô. Aí você tem, né, os graus de dificuldade que você ia jogando a pedrinha, Sim. né, pular com Um pé só, abre os 2 pés. Exatamente, onde você ia aumentando o grau de dificuldade, né, cada vez mais. Então, você tem aqui embaixo é o planeta Terra, Certo. dentro do diagrama da árvore da vida, e lá em cima é o portal do mundo espiritual. Então, nós temos aqui 10 emanações de energia, inclusive muitos segmentos até hindus falam, né, dos 10 níveis de consciência, 10 níveis do espírito. Então nós temos aqui 10 esferas, cada uma delas representando um atributo de Deus. Então, é o atributo da expansão do amor, do conhecimento, da sabedoria, do controle, da gratidão. Força, beleza. Misericórdia, vitória. Exatamente. Fundamento. Né? Isso, exatamente. Então, são pontos. Então, o que hoje nós vemos o seguinte: acima da árvore da vida está o Ensof, que eu te falei, que é o mundo da espiritualidade. Certo. E essa luz, ela vem lá de cima. E ela vem resvelando por todas as esferas. Quando chega aqui em Malhut, que é o planeta Terra, Malhut é reino em hebraico, quando chega aqui no planeta Terra, nós recebemos 1% dessa luz. 1%. É como se ela fosse se dissolvendo. Exatamente. Então, e detalhe, nós temos 1% dessa luz e todos os processos de falhas que nós temos todos os dias, porque quando nós falamos de processos kármicos, processo kármico nós produzimos todos os dias, com os nossos julgamentos, com as nossas atitudes. Sabe aquele estacionamento para PCD? 2 minutinhos.
rápido. Processinho kármico tá ali. Você vai abrir a porta, bate a porta do carro no outro. Você olhou, não fez nada. Já tá. Isso são acúmulos de pequenos processos. Isso daí vai acumulando ao nosso redor cascas espirituais que não deixam que essa luz entre, que essa luz chegue até nós. Essas cascas são chamadas de clipá. Então, quanto mais processo kármico, mais clipá, né? No plural, menos capacidade clipótico. de absorver a luz. Exatamente. Que é a cegueira espiritual que o ser humano está vivendo hoje. É o coração de pedra. É o coração de pedra. Exatamente. Tá bom. Então, hoje, muitas atitudes que você vê o ser humano tomando naturalmente, que você fala... Meu Deus, como isso pode acontecer? Eu moro no litoral. O que eu vejo de gente atirando latinha de alumínio pela janela do carro é impressionante. Ninguém se importa mais com os detalhes, inclusive, né? Pega a latinha. Eu já vi gente jogando lixo, saindo da praia, jogando lixo no bueiro da Avenida da Praia. Onde aquela pessoa acha que aquilo vai? Aquilo vai para o mar. Aquilo vai lá para uma tartaruga comer, para um golfinho comer. Então as pessoas não têm. Então são pessoas que têm essa embotamento, casca, né? Um embotamento de consciência total. Perfeito. Consciências totalmente embotadas. Então qual que é a nossa missão? Sairmos daqui de baixo e irmos pegando cada uma dessas centelhas de luz que ficaram presas em cada um dessas esferas que nós chamamos de sefirá e no plural sefirot. Tá? Então, cada uma dessas sefirot traz um atributo. Como que nós liberamos, como que nós acessamos essa luz? Existem duas formas. A forma de entender que no dia que você nasceu existia um arranjo planetário, né? Então, cada planeta com uma influência na nossa vida. Então, hoje, inclusive na Cabala, na astrologia da Cabala, Sol e Lua chamamos de planetas. Perfeito. Tá? Não tem isso de satélites. É a quantidade mesmo de astros aqui. Então, nós temos 10 planetas no nosso sistema solar. Certo. Então, a Lua é o planeta que mais nos influencia. Inclusive maré, gestação, mulher, crescimento de cabelo. Perfeito. Tudo é feito pela Lua. Tudo é feito pela Lua. As marés, é verdade. Então, assim, apesar dela estar a milhares de quilômetros de distância, ela é o mais próximo. Então, assim como ela influencia, os outros planetas também têm a sua influência. Porque nós fazemos parte de um ecossistema estelar no nosso sistema solar, onde cada planeta dá uma influência pra gente. É uma influência magnética espiritual. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Então, e todos nós temos os 12 signos do zodíaco dentro da nossa alma, no nosso corpo. Tá, isso rapidamente. O que seriam os signos do zodíaco? Então, vamos lá. Eu estava falando para você a respeito dos planetas. Exatamente. Então, existe uma colocação de planetas em cada uma dessas esferas, juntamente com os signos do zodíaco. Então, os signos, aí que entra Abraão, que eu te falei. Abraão foi o primeiro astrólogo. Perfeito. Ele que trouxe pra gente o conhecimento da astrologia. Só que Abraão, ele fazia os apontamentos dele, ele observava muito as estrelas. Só que aí, num determinado momento, ele foi morar perto da Babilônia. Quando ele foi morar perto da Babilônia, eles também já tinham as cartas astrológicas. Tá bom. O que os babilônios fizeram? Pegaram esse conhecimento e agregaram ao conhecimento deles. Que a gente tenha hoje a nossa astrologia, que nós conhecemos a astrologia tradicional. Né? Mas a astrologia da Cabala, ela data de muito tempo antes da astrologia tradicional. É por isso que quando Deus aparece para Abraão, ele fala, né? Conta as estrelas do céu. Que é falado muito sobre isso, porque ele era um grande observador. Eu vou falar que ele era o Galileu Galilei da época, entendeu? Ele fazia observações, ele fazia anotações científicas a respeito disso. E quando ele, por visão, ele teve acesso ao diagrama da árvore da vida, foi a eureka. Entendi. Foi quando ele falou, pera um pouco, dá para fazer uma colocação. Então, quando nós nascemos, é como se a árvore da vida fosse um pedágio. Então, você imagina os planetas passando, e aí, quando você nasceu, foi tirado um retrato do universo, do sistema solar. Como estava naquele momento. Como estava naquele momento. Precisamente. Geograficamente, no CEP que você foi ali. E na hora. Exatamente. Tá. E isso acaba influenciando na nossa vida, dentro do nosso comportamento, dentro da nossa personalidade. E não Felipe, não é achismo. Não é assim uma coisa... Não. É muito certo. Eu faço mapa já há muito tempo. E eu tenho 100% de feedback positivo das pessoas às quais eu faço mapa. Não é mérito meu, porque eu sou apenas um canal
de cabala e astrologia para as pessoas. Mas é um mapa que ele não procura ser assertivo, Sim. mas ele acaba sendo. Entendi. Ele acaba sendo. Então, os signos, Sim. dentro do calendário hebraico, Isso. dentro do calendário cabalista hebraico, ele é o nome do mês. Tá bom. Então, por exemplo, ontem foi a lua nova de Escorpião. Então, agora nós estamos no mês de Resvat, que é o mês de Escorpião. Então, nós temos aí 30 dias do mês de Escorpião. Tá? Então, dentro da astrologia da Cabala, nós não falamos o nome do mês. Certo. Passamos agora, mês passado, foi o mês de Libra, que é onde, inclusive, aconteceu o Ano Novo judaico, né? O Rosh Hashanah acontece sempre na lua nova de Libra. Né? Por quê? Não tem uma data certa. Né? Não tem como você colocar uma data para aquilo que está precisando ser feito. O nosso calendário gregoriano, ele é um calendário que teve muitas influências, né, políticas, né? Sim. O mês de julho e agosto foram Sim. por causa dos grandes Césares, né, que foram incluídos. Não, e teve um sincretismo absurdo ali na época de Roma, né? Muito. Sim, exatamente. O próprio cristianismo sofreu esse sincretismo assustador. Assustador, Sim. exato. Então, assim, só que, como que é o calendário cabalista hebreu? Primeiro o casal humano foi criado ali, ano zero. Tanto que hoje nós estamos no ano de 5.786, pelo calendário hebraico, que fazem 5.786 anos que Adão e Eva foram criados. A partir de Adão, exatamente. Entendi. Então, e não houve interferência nenhuma. E qual é o primeiro mês do ano pra Kabbalah? Dentro da astrologia da Cabala, é Áries. Entendi. É Áries. É Áries. Áries é o primeiro signo do zodíaco, né? Então ele acaba sendo o primeiro. Agora, dentro da... Aí é que tá. O pessoal fala ano novo judeu, né? Não é uma expressão correta. O próprio judeu sabe que não é. Por quê? Porque tá vendo? Porque o ano na novo... hora eu já curei aí, ó. Porque o ano novo é no mês de Libra. Libra é o 7º mês. Ai, que interessante. Né? Então não é ano novo. Acontece o seguinte, é uma virada de ciclo energético. É uma expressão mal elaborada, então, ano novo. Exatamente. Porque o 7 é importante, ou eu tô enganado? O 7 é muito importante, sim. E ele é o 7º mês. Ele é o 7º mês. É um ciclo completo. É o ciclo completo. Aí o que acontece? Como Rosh Hashanah, Rosh é cabeça. É Hashanah, né, na realidade. É o ano. Então é a cabeça do ano. Entendi. Então, só que não importa. Como se fosse um topo. Exatamente. Então, inclusive na Cabala, são vários anos novos que nós temos. Tem o ano novo da natureza, que acontece na lua cheia de Aquário. Entendi. Entendeu? Então são vários ciclos que vão se encerrando. Perfeito. E o Rosh Hashanah, ele é um desses ciclos. Só que falar que ele é o ano novo não é certo. Aportuguesou demais. Aportuguesou demais. Exatamente, né? E o mundo entende hoje, né, dessa forma. Perfeito. Então, já começa isso, que os signos, eles são esse conjunto de informações que nós temos. Então, por exemplo, se eu falo assim, o Felipe é geminiano. Né? Cuidado que o geminiano é mentiroso. Cuidado que o geminiano é fofoqueiro. Você não primeiro que você é julgamento, né? E primeiro que você tem um conjunto de outros 11 signos que fazem a tua personalidade. Que tem aquela questão da ascendência, tem uma o ascendente, tem a lua. Por exemplo, você tem o cofre no teu cenário aqui, que eu acho espetacular. E eu sempre dou esse exemplo. A combinação do cofre. Você vira uma vez e abre a porta? Nada. Não. 2 para direita, 5 para esquerda, 8 para direita. Você fica o tempo inteiro até você... Direita, esquerda, até encontrar a combinação. E abrir. Isso são os signos do zodíaco pra gente. Você tem que pesquisar muito sobre o que está acontecendo na vida da pessoa para ver. Então, por exemplo, em alguns momentos, o ascendente, ele tem muito mais influência em você do que o teu signo solar. A lua é a nossa zona de conforto, onde nós gostamos de estar. O ascendente é como o mundo te vê. E às vezes, como o mundo te vê, te agrada muito aquilo, né? Então, você tem aquela coisa do... né? Meu ascendente é verdade. Eu não me acho de tal signo. Pode ser por isso, e também tem outra. Às vezes eu faço muitos mapas que a data de aniversário não bate, nunca bate, e o signo às vezes também não. Às vezes a pessoa é de outro signo. Aí é quando a pessoa fala, agora faz sentido. Entendi. Eu realmente sou muito mais desse signo do que o outro. Então, muito mais do que misticismo, muito mais do que previsão. A Cabala, quando nós falamos de astrologia, ela fala do passado e do presente. Aquela velha máxima, futuro a Deus pertence. Claro. A incerteza, não tem como. Então, assim, o horóscopo,
ele veio de uma certa forma pra gente, principalmente aqui no Ocidente e principalmente no Brasil, década de 80 e 90, por uma pessoa que falava liguejá, né? O tempo todo, né? Aqueles paramentos todos. Aquilo deu uma descredibilidade muito grande pro horóscopo. Então, aonde que você via as tirinhas de previsão de horóscopo? Em revistas teen. Exatamente, né? Contigo. Exatamente, né? No jornal, aquela coisa toda, tal. E isso daí popularizou, obviamente, porque é interessante, qualquer tipo de previsão todo mundo quer saber. Só que assim, é incoerente, né? Eu falar de 12 signos e previsão para 8 bilhões de pessoas, né? Então, não tem como. É uma vulgarização, né? É uma vulgarização. Então, quando você entra com a astrologia de uma forma séria, de uma forma que, pô, você sabe, caramba, Abraão criou a astrologia cabalística, né? Ele analisou, só que ele recebeu em visão, né? É outro patamar, é outra coisa. E é um conjunto de vários Cs, né? Onde está a Lua, onde está o planeta, a hora, como está tudo alinhado e vai, para chegar em alguma coisa. Para chegar em alguma coisa, exatamente. E tudo isso acontece dentro do contexto do diagrama da árvore da vida, aonde nós temos uma série de pontos em que nós temos... o diagrama da árvore da vida é o nosso grande gabarito. Ele é o grande gabarito. E depois eu vou te mostrar como que, inclusive, o Da Vinci ele usou a árvore da vida como gabarito. Mas aqui dentro, como eu falei, os 12 signos do zodíaco. Perfeito. Estão ali. Apesar de nós termos 10 esferas, trabalhamos com os 12 signos do zodíaco. Tá? As 22 letras do alfabeto em hebraico. Por quê? Nós temos 10 esferas e nós temos 12 caminhos ao redor dessas esferas que totalizam as 22 letras. Inclusive no tarô, o tarô, quando você pega os 22 arcanos maiores e você pega a carta, tem uma letra em hebraico. Entendi. Que acompanha um arcano, tá? Então aqui também estão os 22 arcanos. As letras elas estão aqui, nos caminhos. As letras elas estão nos caminhos, que exatamente. São as interjeições entre os... Isso, são os caminhos que ligam uma sefirá na outra. Porque são 10 planetas... Mas são 10 planetas, certo? 10 aqui. Isso. Não é isso? Cada sefirá é regida por um planeta. Tem a regência, né? Aquele planeta ele influencia naquela. E depois eu vou te explicar o porquê. Ó, por exemplo, um exemplo. Nós temos, no número 5 ali, é a sefirá de Gevurá. Gevurá, ela é regida por Marte. Gevurá é luta, é batalha, é força. Marte é o planeta da guerra, da batalha, artes marciais, né? Então... ela é então, tudo faz muito sentido. Deixa eu só te perguntar, curiosamente, já te atropelando, talvez. Imagina, de forma alguma. Essa aqui? Essa é a sefirá de Daat. Você imagina o seguinte, ela não é considerada uma sefirá. Por quê? Você imagina que a árvore da vida está em movimento. Certo. Aqui nós temos ela estática, mas ela está o tempo inteiro em movimento. Num determinado momento, a sefirá lá de cima, do lado direito, que é a sefirá de Chokhmah, certo, ela transpõe a sefirá de Biná. Chokhmah é sabedoria, Biná é conhecimento. Certo. Tem uma hora que elas se transpõem. Nesse momento, são as aberturas cósmicas. Rosh Hashanah, Yom Kippur, a festividade das tendas. Entendi. Toda a lua nova do mês. São as festas judaicas. São as festas judaicas, exatamente. Então, mas elas resvelam e depois elas... Esse momento Nesse momento é um que marco... Então, não faz sentido nós colocarmos Daat como uma sefirá fixa. Beleza. Que vai influenciar alguma coisa dentro do mapa. Ela é mais pelo calendário das comemorações. É mais um marco. Ele é um marco. Perfeito. Exatamente, ela aparece nesse sentido. Tá? Aí os símbolos religiosos. Símbolos religiosos que eu vou mostrar nos próximos slides. Mapa do corpo humano que também vem, tá? E os planetas do sistema solar, né? Como eu te falei, contando a Lua e o Sol como Sol planeta. Seria o primeiro? Não, o Sol tá aqui no meio, tá na beleza, exatamente. Ela rege essa sefirá de Tiferet. E a Lua? A Lua, ela tá aqui embaixo, logo abaixo dele aqui, ó. Sol, que aí é Sol, Lua. Sol, Lua. Por que o Sol tá no meio? Você pegando o corpo humano... A gente vai ver. Você pegando o corpo humano, ela é o nosso centro. Entendi. Ela é o chakra cardíaco. É o que nós sentimos. Ela é uma sefirá que é regida pelo Sol. O Sol rege Leão. Entendi. Leão é a força, é o fogo, é o centro. O Sol é o centro do sistema solar. Leão é o rei da floresta, né? Então é tudo muito ligado à nossa beleza interior e exterior. E a Lua, abaixo, ela é a conexão com a intuição do mundo espiritual com o mundo material. Aqui seria... Aí é o planeta Terra.
Aí é o planeta Terra. Aqui é a Terra. Aí é Malhut, exatamente. Lá em cima? Lá em cima nós temos Keter. Keter é o portal do mundo espiritual. A partir dali tudo acontece. Ela é regida por Plutão. Entendi. Ela é regida por Plutão. Entendi. Plutão, ele é um planeta geracional, ele se move muito devagar, a cada 60, 80 anos, mais de 100 Para dar às uma vezes. volta completa. Para dar uma volta completa. Então ele fica por muito tempo ali, então ali foi meio que direcionado Plutão. Entendi. E Plutão, ele é conhecido como o planeta da morte. Mas a morte o quê? Da renovação. Para Certo. você saber que vida e morte está tudo dentro do mesmo contexto. Então, Tá. Keter ensina isso pra gente. É um piscar de olhos, né? Um piscar de olhos, exatamente. Então, no próximo slide, eu já Vamos lá. posso mostrar Vamos jogar, então. uma parte do que é sobre essa lista que eu falei Muito para você. legal. Que aí nós vamos ver o quanto que ela serve de esboço. Para você ter uma ideia, Leonardo da Vinci pegou a árvore da vida, sabe quando nós colamos, né, que você coloca na folha de baixo e Sim. fala, o homem vitruviano ele foi criado a partir da árvore da vida. Tá? Se você pegar os braços... É que ele era muito... O Leonardo da Vinci, ele tinha uma congruência de pensamento muito grande, né? Então, para não deixar os braços abaixados, mas cada um dos braços estaria um em Gevurah e Claro, outro em Hesed, né? Mas pegando todos os pontos do ser humano. Então, ele fez esse diagrama, né? Porque ele era um cabalista de mão cheia, né? O Da Vinci era cabalista, ele era Sim. maçom. Então, ele tinha acesso a informações que não era todo mundo que tinha. Né? Ele tinha acesso a documentos do Vaticano, Certo. né? Que ninguém tinha. Então ele acabou, né, fazendo esse esboço. O próximo slide também vai mostrar uma outra curiosidade também sobre a árvore da vida. Aqui nós temos então os símbolos religiosos. Perfeito. Né? Quando nós falamos da cruz, inclusive eu li isso ontem, muito interessante. Aí. Então, quando nós temos, por exemplo, eu li isso sobre isso ontem. As pessoas, elas se apegam muito ao homem Cristo, ao homem Jesus, Sim. né? Que ele é o Salvador e que ele é o escolhido e tudo mais. Mas quando as pessoas falam da cruz, elas não imaginam o poder energético que a cruz tem. Para você ter uma ideia, imagina, né, que Cristo não está aqui na cruz. Sim. A cruz, a parte horizontal da cruz, ela liga duas sefirot, que Sabedoria uma é a e sabedoria e outra conhecimento. Exatamente. A ponta Céu. vem da onde? Vem do céu, vem de quê? E ela faz uma ligação direta com a terra. É a ligação, né? Deus, o homem e os homens, né? Deus, o homem e os homens no sentido de, como você falou, sabedoria, conhecimento, esse Exatamente. olhar, né? Que foi o grande objetivo de Jesus, Sim. né? De trazer sabedoria para o homem. Que essa conexão que te faz olhar a vida com o olhar correto, né? Isso, exatamente. E aí, ele ensinou pra gente o que fazer com a sabedoria, que é o conhecimento. Perfeito. Eu tenho a sabedoria e o conhecimento. A sabedoria seria a aplicação prática da melhor forma do conhecimento, né? Exatamente, exato. A sabedoria nós recebemos direto de Keter. Keter recebe a luz e passa para Chokhmah. Chokhmah é a sabedoria. Chokhmah está muito ligada com a nossa intuição. Perfeito. Também. Depois no vislumbre que nós vamos fazer aqui Legal. a respeito do teu mapa, você vai ver esse contexto. Legal. A próxima imagem também, ela mostra um outro ícone religioso também, muito conhecido, que é a cruz Ankh, né? A cruz egípcia. E ela é tão completa que ela pega todas as sefirot da árvore da vida. É muito interessante. Absolutamente todas, que é a conexão do divino com O homem, né? o homem, com É o céu e a terra. céu e terra, né? Sim. Então, e aqui tá ligando superação de obstáculo com gratidão, tá? E tudo isso é um círculo, né? Tudo isso é um ciclo, né? Que ela vai passando de uma sefirá para outra, aonde se nós não tivermos gratidão, nós não conseguimos superar os obstáculos. E aí nós trazemos esse conhecimento para Malhut, que é o planeta Terra. Muito legal. Então, outro ícone. Agora, o próximo slide também vai mostrar o ícone maior, né, do judaísmo, né? Sim. Que é conhecido como a estrela de Davi, né? Que em hebraico nós chamamos de Magen Davi. Magen é escudo, né? Então, falamos estrela, porque ela tem o formato de uma estrela, né? Mas o certo é Magen, é o escudo de Davi. Perfeito. É a nossa proteção. E é a ligação dessas 6 sefirot que trazem desde a luz de Keter, conhecimento, sabedoria, aí amor em expansão, amor altruísta, Gevurah, que é o controle disso tudo, e Tiferet,
traz para o nosso coração tudo isso, né? Que é o sol, né? Que é o sol, exato, que é o conhecimento, que é aquilo que nós sentimos, né? Então, nós temos essa parte aqui de Tiferet. E o próximo slide vai mostrar também algo bem interessante, que é a respeito das ferramentas que são utilizadas para que esse mapa ele tenha uma funcionalidade. Né? Então, onde que eu aplico isso? Né? Como que isso é feito? Então, essas ferramentas, elas trazem para a gente uma noção do qual que é o caminho que nós devemos... Lembra que eu te falei a respeito do discernimento? O que dá para mudar, o que não dá para mudar, mas saber o que é uma coisa e outra. A árvore da vida traz para a gente esse caminho. Inclusive, já nesse diagrama eu coloquei os planetas, né, para a gente poder... Sim, fica muito legal. Entender melhor aí o significado de cada um dos planetas. Tá? Então, o que acontece hoje? Quando é feita essa leitura, o primeiro ponto que eu pego dentro do diagrama da árvore da vida, qual foi o teu signo na tua vida passada? Porque... se você veio de uma outra vida, você nasceu numa outra data. Né? Então, essa outra data te dá um outro signo. E quais foram os processos kármicos que foram gerados em torno de você enquanto você tinha aquele signo na vida passada? Agora, é claro, muitas vezes, muitas dessas informações são passadas para a nossa vida atual. Que são os ciclos que você não consegue entender, os bloqueios que você tem, que você não consegue entender. Às vezes, pessoas que aparecem, relacionamento, caramba, eu só atraio esse tipo de gente. Você deve ter escutado muito isso, você não deve ter passado por isso. Eu só atraio esse tipo de gente. Mas isso não só para relacionamento de amoroso, não. De sociedade, de amizade. Caramba, eu só atraio esse tipo de gente por conta dos seus processos kármicos. Entendeu? Trabalhos que sempre acontecem com você, que você fala, eu não quero fazer isso, quando você vê já está feito. Então, esses processos, eles podem ser quebrados. Sim. Eles podem ser desfeitos. Né? O pessoal fala, karma é karma. Ah, você é meu karma, eu vou ter que ir até o resto da vida com você. Você pode. A comparação que a Cabala faz, e isso também eu ouvi de um outro rabino, é que os nossos processos kármicos, eles são mísseis. Nós vamos atirando para todos os lados. Um míssil, ele tem um percurso. Só que você não sabe onde ele vai cair. Esse míssil que nós atiramos, você não sabe nem onde, nem quando. Pode ser daqui 15 minutos. Sim. 15 anos, Sim. próxima vida. Existe um processo de correção em hebraico que nós chamamos de tikkun. Tikkun é correção. O tikkun é como se fosse o antimíssil. Então, a partir do momento que você está passando por um processo que você não está entendendo, você vai aplicar o tikkun para poder interceptar aquele míssil. E os que já caíram, você vai neutralizar o efeito deles. Então, por isso que existem essa daqui é uma das ferramentas. Esses nomes aqui, Sim. eles foram extraídos de uma tabela onde nós temos 72 nomes de Deus. Tá? Inclusive é conhecido como 72 anjos, 72 sopros. No 72 filme, manifestações. 72 manifestações. Que é Jeová Rafá, Jirê, não é isso? Isso. Sim. No filme Nosso Lar, o primeiro, quando o espírito pega o André Luiz e vai naquele ônibus, né, espacial ali, mostra para ele como é que funciona a colônia, uma hora o espírito aponta para ele e fala, ali são os 72 ministérios. Ou os 72 sopros de Deus. Exatamente essa representação. Onde cada um desses sopros, chamamos na Cabala de sopros de Elohim. Cada um deles traz um atributo de Deus para você poder combater esses processos que você fez no passado. Perfeito. Não só para isso, né? São nomes de anjos que você pode usar a qualquer momento, pode usá-los, né? Então, por exemplo, um que eu gosto muito de usar e que eu falo bastante é esse nome aqui. Todos os nomes de anjos, eles são impronunciáveis. Tá bom. O único anjo que você pode pronunciar o nome é do teu DNA espiritual. É aquele que você nasceu com ele. Que nós chamamos de anjo da guarda. Certo. Comumente chamado de anjo da guarda. Entendi. Ele você pode ter essa intimidade, por quê? Porque o teu DNA genético está preparado para receber o DNA espiritual. Exatamente então aquele todo código. mundo tem um anjo da guarda. Todo mundo tem um anjo da guarda. Todo mundo que criou, que está com ele desde da vida dele para essa vida atual. Então, por exemplo, esse anjo aqui, ele é o anjo da cura total. Então, aqui nós temos 3 letras. Men, Rei, Shin.
Essas 3 letras aqui, o conjunto delas, né, pela numerologia delas, pela força numérica que elas têm, elas formam esse anjo que vai ajudar as pessoas a ter cura total. Aí você fala assim, poxa, mas né, como que eu uso? O simples fato de olharmos para as letras em hebraico, elas trazem pra gente essa cura, tá? No caso desse nome aqui. Por quê? Nós fomos criados pelas letras em hebraico, tá? Aí é quando entra o Zohar. Tá. O Zohar, ele vem decodificar Sim. a palavra verbo. Lá no início, Deus criou o verbo. Sim. Né? Isso está muito descrito em 1 João. O verbo né? estava com Deus, o verbo era Deus. Exatamente. Isso. E a partir dele tudo foi criado. Isso. Né? A síntese é essa. Isso. A palavra verbo, em hebraico, ela nos remete ao código que fala sobre o alfabeto em hebraico. Perfeito. Tá? Então, muitos segmentos espiritualistas falam que o verbo era Jesus, mas, mesmo sendo Jesus, era a palavra... É a palavra, é o Logos Eterno. O Logos Eterno. É o significado real de todas as coisas. Exatamente. Então, quando você está olhando para uma letra em hebraico, você está olhando para o teu Criador. É Criador e criatura ali, olhando um para o outro. Isso dá um regozijo para a tua alma, que ela fala, meu Deus, eu estou em casa. Que gostoso isso. Nós sabemos que quando nós dormimos, nós temos um desdobramento, né? É quando o nosso espírito ele sai do nosso corpo, vai por outros mundos para aprender, para se recarregar espiritualmente, né? Quando nós olhamos para uma letra em hebraico, nós praticamos esse desdobramento estando acordados. Perfeito. É a tua alma olhando. Por quê? A janela da alma. Os olhos são a janela da alma. Então, quando você olha uma letra em hebraico, você está fazendo a tua alma ficar muito feliz. Tanto que você não precisa saber o hebraico. Não, eu não sei ler em hebraico. Tá tudo bem, a tua alma sabe. Então, quando você olha, você já é contato. Sabe o diapasão? Se você pega um diapasão, Sim. bate, e um tá parado e você começa a aproximar um do outro, esse aqui começa a vibrar e os dois vibram juntos. Sim. É exatamente o que está acontecendo nesse exato momento aqui. Portais Perfeito. são abertos para que você possa se conectar com essas letras aqui. É claro que existe uma meditação especial também, se você quiser aprimorar isso. Mas só o fato de bater o olho nessas letras, você já tem essa cura. Você tem, quando falamos de alma gêmea na Cabala, não só em relacionamentos amorosos, mas em sociedade, em amizades, são almas gêmeas, tá? Proteção contra mal olhado também, né? Que nós falamos muito sobre isso. Mas quando nós falamos sobre julgamento, porque o mal olhado ele é um julgamento. Sim. Né? Em hebraico é chamado de lashon hara, que é a má língua. Então, sofrer a influência do mau julgamento, e quando nós... É porque você pode acreditar nele, né? Exatamente, é quando você dá abertura. Por que o cabalista usa a fita vermelha? A fita vermelha, ela vem da matriarca Raquel. A matriarca Raquel, ela era uma oraculista de mão cheia, mas ela era uma curadora. Ela falava como que você podia se proteger. Então, quando você amarra essa fita vermelha, e para cada nó você recita um trecho de uma oração, que é a oração mais antiga do mundo, você se protege. E por que ela é vermelha? Porque ela é uma atenção para a gente. Na hora que nós começamos a julgar, opa, tô cometendo lashon hara, vou parar. E a Cabala diz que 3 pessoas são prejudicadas quando é cometido a lashon hara. Você, que está falando, quem está ouvindo e a pessoa envolvida, né? De quê? Porque nunca tá no meio, né? Então, karmicamente, isso é terrível. Isso é terrível, exatamente, o julgamento. Você está fazendo mal para 3 pessoas, para si mesmo e mais 2. E para mais 2. Sim. E cada palavra ruim que você profere cria um ser espiritual de sombra. E cada palavra boa cria um da luz. Entendi. Cria um anjo de luz. Então, veja bem o nosso processo, como é complicado. Certo. As palavras, né? Como que a palavra, ela Por isso tem aquela máxima normalmente dita, né, entre as pessoas, a palavra tem poder. Exatamente, totalmente baseado nisso. Totalmente baseado nisso. Então, temos, poder da prosperidade. Isso aqui você pode imprimir esse nome e colocar no teu negócio. Esse aqui também, proteção contra mal olhado. Inclusive, eu tenho alguns adesivinhos aí, depois eu vou deixar com você também. Que isso traz uma proteção muito bacana. Tem gente que deixa em proteção de computador, de celular, enfim. O importante é que você tenha contato visual com essas letras e com essa tabela dos 72 nomes de Deus. Muito legal. Então, poder da prosperidade. Aqui temos Samer, Aleph, Lamed, que é o conjunto de 3 letras que traz o nome do anjo da prosperidade. Perfeito.